Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardinho e o Afrânio. O Afrânio hoje vai falar para a gente sobre vícios e obsessões. Um assunto assim interessantíssimo, né? Que é a que nós mais temos, né? Vícios e obsessores também não faltam, né? Tem aqueles obsessores que realmente estão nos acompanhando e tem aqueles obsessores que nós buscamos, né? Sim. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, Afrânio, que nos ouvem. Boa tarde, Afrânio. Boa tarde, Jorge. Boa noite, Ana. Bom dia para todos os queridos ouvintes que nos ouvem nessa tarde ou nessa noite ou nessa manhã. E que Deus, o nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, esteja sempre conosco e que possa nos auxiliar nessa noite e que possa os corações que ouvirem as nossas palavras dessa noite possam receber essas palavras e realmente fazer as reflexões necessárias sobre esse assunto tão importante e tão atual em nossas vidas. Vamos começar? Vamos. Primeiro eu começo por esse título, viu, Jorge? Vícios e obsessões. Eu mudaria obsessões e vícios, porque um vício sempre ele vem carregado de um processo obsessivo, uma auto-obsessão, uma obsessão de um terceiro, né? A obsessão nada mais é do que uma ação insistente do mal, intencionado, de um espírito encarnado ou desencarnado, de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado e vice-versa nesse tempo todo. Esses processos obsessivos nunca são de graça, né? Como você comentou no início, nós temos os nossos obsessores que vêm realmente nos cobrar uma dívida que nós contraímos, quem sabe, na última reencarnação ou reencarnações passadas, né? E nós temos aqueles oportunistas, né? Que nós adquirimos ao longo do tempo em função da nossa sintonia, da nossa emanação de energia diversa nesse cosmo infinito. E vício nada mais é do que o oposto, né, de virtudes. São maus hábitos que nós viemos adquirindo. E esses maus hábitos, lógico que em cima de uma questão moral, não muito bem trabalhada ou não resolvida, e que somatiza tanto no corpo físico como no corpo mental, psicológico, social e vai por aí afora. Como nós falamos que a gente vai começar por obsessão, e obsessão e o vício nada mais é do que uma consequência de um processo obsessivo, ele nada mais é do que o afastamento das leis divinas ou das leis de Deus. Nós sabemos que nós somos criados com um dispositivo chamado consciência, e essas leis divinas estão impressas em nossa consciência. Toda vez que nós afastamos dessa lei divina, nós sofremos ou pagamos por isso. Lógico, quando a gente fala sofrimento e pagar, isso tem com certeza de vir aliado a um diálogo muito interessante entre Jesus e Pedro, quando Pedro coloca para Jesus que nós somos muito mais fracos e ignorantes do que cruéis. E em cima de não também lembrarmos de uma das máximas do Cristo, quando ele fala que a verdade nos libertará, fazendo um chamamento para que a gente conheça essa verdade. E não é a verdade de cada um de nós, é uma verdade verdadeira, até meio redundante, né? Mas é uma verdade que é uma verdade eterna, que são as leis divinas. Quanto mais a gente se afasta por conhecimento ou pela falta de conhecimento, porque a falta do conhecimento também gera consequências, porque nós temos isso impresso. Lógico que nós temos as atenuantes, né? Quanto mais eu conheço, mais as minhas dificuldades serão cobradas de mim. Quanto menos eu conheço, menos será cobrado em função das atenuantes e das agravantes que eu tenho por aí afora, né?
Os processos obsessivos, acho que como a gente classificou aqui, que didaticamente teria que vir primeiro, né? Ele tem 3 situações. Tem a obsessão simples, que é aquela até difícil da gente perceber e que a gente fica até questionando: será que isso é meu? Será que esse pensamento realmente, quando Sócrates, né, deixou bem claro e difundiu essa frase para o mundo inteiro, que a questão do autoconhecimento, né, conheça a ti mesmo, ele está falando exatamente isso. A maioria de nós não nos conhecemos, né? Passamos milênios e milênios e temos dificuldade de nos conhecer. E quando um pensamento bate em nós e realmente nos traz até um certo espanto, será que aquilo é nosso mesmo? Ou será que é um espírito que está me rondando em função de uma cobrança ou em função até de sintonia, né? É aqueles relâmpagos, né, de pensamentos, de intuições, e que realmente eu estranho com aquilo, né? Eu estranho mais, em alguns casos, em função da nossa vulnerabilidade ainda espiritual, a gente acaba absorvendo grande parte desses processos obsessivos. Aí a gente vai desencadear por um processo de fascinação, que é um pouco mais grave. Envolve uma ilusão profunda, o obsessor ganha a confiança da vítima, que passa a acreditar cegamente em ideias falsas, cegando-a para a verdade. A gente está falando aqui, quando a gente entra num programa de fala sobre espiritismo, normalmente a gente vira o nosso foco para o espírito desencarnado, né? Mas nada que a gente falar aqui é só para espírito desencarnado? Nunca. Para todos os espíritos, né? Essa centelha divina é criada que ora está encarnado, ora está desencarnado. Então a obsessão simples, a fascinação e a subjugação é inerente de qualquer espírito em processo de desenvolvimento ou de evolução. E a subjugação é o processo mais forte, né? É que realmente é essa que detona o espírito encarnado ou desencarnado. É a dominação total da vontade, paralisando o domínio do encarnado sobre o seu próprio corpo ou mente, muitas vezes resultando em atos automáticos, né? Se a gente fizer um paralelo, quando Paulo de Tarso coloca para a gente que não é ele mais que vive, mas o Cristo que vive em mim, a gente pensa num processo obsessivo de subjugação, o oposto. Não sou eu mais que vivo, mas um obsessor que vive em mim, né? Não é que ele vive, ele entra e toma o seu espírito do seu corpo, porque ele não tem esse poder, mas através da intuição, através dos insights, né? Ele vai te ganhando até cumprir o objetivo dele, que é realmente fazer-nos pagar por aquilo que a gente cometeu. Dentro essas três situações que o Kardec coloca muito bem para a gente tem um assédio também, né? Quando um espírito obsessor, ele quer prejudicar alguém, mas ele não consegue, ele usa um terceiro, né? Divaldo tem N situações, N casos que ele conta pra gente dessa questão do assédio. E tem um oportunismo, né? Às vezes o espírito nem nos conhece, mas pela nossa sintonia, a gente acaba atraindo pelo pensamento aquele espírito que chega perto de nós. Tem aquele processo obsessivo que a gente erroneamente acha que é por amor, né? Quando o espírito desencarna e ele fica ao lado da sua família, achando que ele ali dentro de casa ele vai conduzir melhor, vai ajudar os seus familiares, né? Então o processo obsessivo são diversos, né? Diversos. E a gente lembra uma historinha da mitologia grega, que é o caso de Aquiles, né? Quando ele é mergulhado no rio Estive, ele, pela sua mãe Tétis, ela o mergulha no rio, né? Para criar ali realmente um ser mais poderoso, né? Invulnerável. Só que a mitologia nos fala que pelo lugar que ela segurou ele pelos pés, que foi pelo calcanhar, ali está a fragilidade dele. E qual de nós não temos esse ponto frágil, ou esse calcanhar de Aquiles? Qual de nós que não tem? Se a gente for lá no livro Ação e Reação, no capítulo
8, um diálogo que tem entre o Silas Leonel e o irmão dele, e o Luiz. Acho que todos vocês aí, espírita que estão ouvindo, conhecem esse capítulo 8. Ele dá uma lição para a gente com relação ao que é um processo obsessivo. E ele toca num assunto muito interessante que a maioria de nós ainda não despertou para isso, que é a ideia central, né? Ou o desejo central. Cada um de nós, além dos desejos inerentes do dia a dia ou do cotidiano, a gente tem uma coisa diferente em nós, né? Tem uma coisa que nos move. Essa coisa que nos move, ainda no mundo de provas e expiações, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, né? Pode ser a posse, pode ser o sexo. Então, os obsessores, eles conseguem descobrir em nós esse Ponto fraco, né? esse ponto fraco, né? Enquanto a gente manter esse ponto fraco, e é interessante que a gente volta lá da questão da verdade, do conhecimento da verdade, a gente não vai conseguir entender o que é esse ponto fraco, o que ele está fazendo com a gente. E a gente vai vivendo. Que é o caso do Luiz. Ele é filho do irmão que assassinou os dois, né, o Leonel e o Clarindo, se não me engano. Só que esse Luiz herdou do Antônio, que é o pai dele, que assassinou os dois. A herança, não só a herança material, mas uma herança da avareza pelo dinheiro. Ele herdou tudo que o pai tinha, que tinha muita coisa, e fez aquele negócio aumentar e muito, mas ele tinha esse desejo central que era o amor ao dinheiro. E esses obsessores, junto com a questão de vingar do pai, né, que já estava no plano espiritual, com o senhor Antônio, ele foi em cima do filho. O filho não tinha nada a ver com ele, mas ele foi atraído pelo desejo central. Então se tornou dois obsessores assim ferrenhos em cima do Luiz, em função do seu desejo central. Então, às vezes, a gente pode ser pessoas até consideradas pessoas boas, mas ninguém conhece o nosso coração, a não ser nós e Deus. Às vezes nós estamos enveredando por certos caminhos que a volta não vai ser muito legal, não vai ser muito boa, né? Os processos obsessivos, e tem a profilaxia, né? Que hoje a gente vê até pouco, né? Divulgando sobre o tratamento desobsessivo, de desobsessão, né? Não é não comum a gente ver em casas esses processos, mas a profilaxia para isso é tratar os dois, né? Ambos são doentes, ambos, né? Não existe aquele que a pessoa está sendo obsidiada, ou que é um obsessor, pela definição clara de obsessão, que não tem culpa no cartório. Ambos possuem culpa no cartório, né? E ambos têm que ser tratados. É tanto que nas reuniões de desobsessão clara, é muito claro a questão do tratamento mútuo. Tem que tratar os dois, né? E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante que Kardec pergunta: tem alguma forma da gente evitar esses obsessores? Ele coloca com uma clareza muito grande, né? É a gente tentar rever o nosso comportamento, a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de falar. Só que tem que ser de forma digna, né? O que seria dignidade? Dignidade é basicamente você fazer o que você fala. A gente tem N situações, pessoas que a gente conhece bastante, até acontece com a gente mesmo. Às vezes a gente tem um vocabulário, né? Uma fala até interessante. Mas será que a gente vive aquilo? Será que a gente vive? Só que os nossos obsessores, eles conseguem ver esse outro lado nosso, que às vezes nós tentamos até esconder de nós mesmos. Tentamos esconder de nós mesmos. Os processos obsessivos nada mais é do que uma tentativa de vingança daquele que se sentiu ofendido em um determinado momento, ou aquele que se compartilha daquela situação de sofrimento do outro, que faz bem, e faz bem para esse obsessor, né? Esse conhecer a verdade e a verdade vos liberta, isso teria que ser em nossas vidas o default da base como default, né? Ou seja, teria que ser, acho que é extremamente importante,
tem em nós que a base do espiritismo, ela tem que estar bem consolidada em nós, porque é um pré-requisito para que a gente conheça como é que funciona um processo obsessivo. Nós temos que lembrar que nós temos um Pai que é infinitamente bom, que não vinga e não prejudica ninguém, é infinitamente justo, é eterno, né? Nós temos que entender que nós somos imortais, nós temos que entender que nós participamos de um processo reencarnatório quantas vezes for necessário, e que uma reencarnação ela é solidária à outra, não é? Não é pelo fato de eu atravessei o portal, né, da vida física para a vida espiritual que eu vou deixar de ser a pessoa que eu sou. Eu vou perder simplesmente o corpo físico, né? Quando é colocado muito claro para a gente que do pó nós viemos e do pó nós voltamos. É basicamente a nossa parte biológica, a parte física que vai voltar. Nós não podemos esquecer da comunicabilidade entre os espíritos. Então essa seria a base para a gente. Mas mesmo que a gente sabe que a maioria da população do mundo, esses mais de 8 bilhões de espíritos encarnados, e em torno de 24 bilhões que permeiam, né, o nosso orbe, a maioria de nós ainda não temos consciência do que é a imortalidade da alma. A gente não tem consciência que uma reencarnação ela é solidária à outra, e a gente continua com esse manancial tão imenso de conhecimento que nós já possuímos, né? Nós vemos Jesus durante toda a nossa existência, né, na Terra. Há 4,5 bilhões de anos atrás ele já estava aqui conosco. Ele participou desses grandes movimentos aí em prol de melhoria da nossa condição espiritual e material. Nós temos os profetas, nós temos N missionários anônimos espalhados aí pelo mundo inteiro, que ainda a gente não conseguiu absorver tudo isso. Então, isso teria que ser um pré-requisito para que a gente possa melhorar a nossa chance de conhecer essa verdade o mais rápido possível e essa verdade realmente incorporar para dentro de nós, vir para dentro de nós e manifestar através da nossa fala, das nossas ações e principalmente através do nosso pensamento. A gente não pode esquecer que esse processo obsessivo nada mais é do que aquilo que a gente abriu aqui, esse estudo nosso, que é um afastamento das leis de Deus. E quando a gente se predispõe a fazer isso, aí está a nossa vulnerabilidade frente aos obsessores que não são por acaso em nossa vida. Sempre tem um porquê. E como a gente já falou anteriormente, o obsessor ele não tem como tomar o nosso corpo, isso é impossível, mas ele vai atuar na nossa vontade. E a gente vai permitir ou não que esse obsessor faça um estrago na nossa vida e que a gente vem observando em toda a Terra o estrago que a gente vem provocando nesse orbe que Jesus não acolheu, nos acolheu também. Você queria falar? Sim. Não esquecendo, né, que os obsessores nada mais é que nosso amigo, o melhor amigo no passado. É por isso que ele nos conhece tão bem. Porque você ser inimigo de alguém, você tem que ter sido amigo dele. Não tem como você não ter sido melhor amigo. Por isso que ele nos conhece. Ele sabe a onde ele faz, o que ele faz, onde ele vai apertar apertar o seu fraco, ódio, né? O botãozinho. Sim. Ele sabe muito bem disso, onde ele vai apertar o botãozinho. E nós temos que parar um pouco assim, e pensar assim, ele não é meu obsessor. Ele foi um amigo meu que em algum momento eu fugi da lei, né? Eu fugi dessa lei. Por isso, muitas vezes a gente se culpa. A culpa faz com que o obsessor abra esse caminho para ele. Sim. Porque a gente se sente culpado e ele vai, opa, aí já cheguei. E aqueles que chegam são nada mais do sombateiro, daqueles que estão passando. E tem o André Luiz fala num livro claramente isso, né? Estou passando, né? O que você está fazendo? Você é amigo dele? Não. Vocês estão aí, eu também quero essa farra aí. Sim. Entendeu? E aí vai esse negócio, aí vai só aumentando essa família de obsessores, né? E nós
temos que começar, como o Chico um dia falou, ô minha filha, conversa com ele, né? Senta e bate um papo, vamos conversar, conversa com ele, a gente fica com medo dos obsessores, né? Quer que tire perto da gente, será que é para tirar perto da gente mesmo? Nós como espírita, será que é para tirar de perto da gente ou para a gente tentar educar, nos educar junto com eles? Porque a gente, que eu quero que você afasta de mim. É seu amigo. Igual Nicodemos, Jesus falou, é um ciclo. Enquanto você vai, tanto é que perguntou, mas quando vai terminar? Quando ele entendeu, ué. Não é quando ele, as vidas, não. Quando ele entender que ele errou, e que, por exemplo, o João errou, e ele também errou, e abraçar no final. E chegar e falar assim, olha, é isso que nós temos que fazer, mesmo aqui encarnados, nós temos que começar a pensar assim, orar para os nossos obsessores, pedir para encontrar, pedir para gente, quando a gente dormir, tentarmos ter um diálogo, tentar resolver essa situação enquanto estamos aqui. E é interessante, né, Ana, que quando Jesus coloca mais o vosso inimigo, ou no mínimo ore por eles, e não deseje mal para ele está falando que esse maior inimigo nosso somos nós mesmos. Né? Somos nós mesmos. E a condição que você colocou aí, que normalmente um inimigo é aquele amigo, né? Aquela pessoa que você deixou com o tempo aquele amor se transformar em ódio, né? E o maior objetivo nosso é resgatar, é transformar, não é eliminar o ódio de dentro de nós, esse sentimento, mas transformar o ódio em amor, como era antes, né? Como era antes. E o papel nosso nessa vida, nos processos reencarnatórios, nada mais é do que esse, é transformar as nossas mágoas, os nossos ódios, né? As nossas dificuldades em amor, né? É basicamente isso que a gente precisa saber, mas para ir precisa trabalhar, né? Para isso. Oportunidade é que não falta, né? Quando você chegou aqui, eu fiz um comentário, você falou assim, é porque eu estou trabalhando muito, né? Será que trabalhar muito realmente é sinal de sucesso? Não, acho que não. A gente vê a eficácia e o eficaz, né? Será que são palavras bem distintas, né? Será que o trabalhar é trabalhar com aquilo que for realmente certo? Ou aquilo que o Kardec definiu muito bem, que trabalho nada mais é do que uma atividade útil, alguma coisa útil que você esteja fazendo, lendo um livro, conversando com uma pessoa, levando um conforto, né, para alguém. Tem N situações que você pode trabalhar, fazer, desenvolver esse trabalho útil. E a gente continua e tem que acreditar, né, que nós somos únicos, né? Nós somos únicos no mundo. Né? Cada um tem seu DNA, né? Cada um tem o seu DNA. E a parte inteligente da criação, né? E que esses benfeitores espirituais todos apostam muito em nós, na nossa renovação, né? Porque fica muito fácil, né, se a gente tivesse por milagre haver a transformação em nós. Essa transformação tem que ser em função do trabalho, em função da conquista. Quantas das vezes tem pessoas, essas referências, não só do cristianismo, né, mas do budismo, do hinduísmo, pessoas que praticamente se anularam na vida para praticar esse amor, né? E a gente tem muita dificuldade ainda de entender isso. A gente vê o mundo que a gente está passando hoje tão turbulento, né? Tão turbulento. E os benfeitores falam com a gente que vai piorar, né? Vai piorar. Nós estamos num final de ciclo, né? Nós sabemos que muitos espíritos estão reencarnando aqui pela última vez e que realmente estão colocando tudo de mal que ainda tem dentro deles. Mas como o Chico coloca muito bem, e Jesus também, que tudo passa. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e todos vocês vão vencer. Quando você colocou a questão de você tem que encontrar com ele, você tem que resolver, você tem que voltar a amá-lo. Isso é só questão de tempo. Só questão de tempo. Igual a perfectibilidade relativa de cada um de nós. Isso são favas contadas, né? Agora, se vai demorar 50, 10, 100, 200, 1000 anos, depende de cada um de nós, né?
Então, quando a gente fala desse pré-requisito, que é importante a gente conhecer como é que funciona esse mecanismo do espírito, né? É importante a gente saber que, nós vamos voltar aqui quantas vezes forem necessárias. Eu tenho que saber que cada ato meu, cada pensamento, ele tem um retorno. Se for ato bom e pensamento bom, ele vai ter um retorno bom. Se for coisa que não tão boa ou coisa má, também vai ter o seu retorno. Então é importante que a gente conheça, que se torna mais fácil. Você está falando que o conhecimento realmente salva? Não necessariamente. Nós vimos pessoas com conhecimento bem alto, né, com relação até às questões da vida, as questões da religião, as questões da espiritualidade, não só do espiritismo, mas principalmente da espiritualidade, ainda fazendo coisas que, né, que se acha estranho, né? E que pode acontecer com qualquer um de nós. Que nós estamos num período de provas e de expiações, né? Mas a prova, ela é mais importante, porque é realmente ela que vai falar se eu conseguir aprender alguma coisa. Esse tempo todo que nós estamos aqui, não só encarnado, mas o tempo da erraticidade, ou a erraticidade no plano espiritual, que é um período importante para a aquisição de conhecimento. Mas a prática mesmo, pegar na cabeça do boi, é aqui, né? É aqui no contato, vide Alcione, né? Com o Carlos no livro Renúncia. Então a obsessão nada mais é do que ainda uma questão que ainda faz parte de nossas vidas. Enquanto a gente não só pela proposta, mas realmente pela efetiva mudança do trabalho, o Jorge comentou agora cedo, né, que mais cedo, que uma pessoa precisa trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar em prol dessa salvação. Repetindo mais uma vez, né, todos nós seremos salvos. Essa salvação vai depender do quão nós trabalhamos e qual a qualidade desse trabalho. Qual a qualidade? Será que a gente está vindo fazer um trabalho na seara do mestre com boa vontade? Será que eu não estou vindo obrigado? Será que eu não estou vindo para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa boa, caridosa, religiosa, né? Igual eu vi um colega ligou que a filha está Maria Luísa está no CTI com inflamação na pleura. E ele falou: Afrânio, você é uma pessoa religiosa, ora por ela. Você vê o conceito que as pessoas têm da gente, de ser uma pessoa religiosa. Será que ser uma pessoa religiosa me credencia como uma pessoa boa? Nem sempre. Nem sempre. Né? Será que eu ter o título, né, ou ter um rótulo de religioso, eu estou livre das obsessões? E quanto mais a gente sabe que os nossos resgates são a conta-gotas. Eles não são totais, né? Não vem com tudo. Será que as dificuldades que eu passo, mesmo o trabalho um pouco melhor que a gente procura fazer, será que nos livra dessas obsessões? Ou nos fortalece para que realmente a gente encare as nossas dívidas do passado, as dificuldades do passado? Para conheça a tua verdade. Conhecer a verdade é você... A gente tem que ter certeza. Tem muita gente que está no meio espírita e não tem certeza ainda. Que não acredita de verdade. Tem pessoas que têm medo da morte porque não acreditam de verdade, que tem uma vida após ela e que vão retornar, né? E uma coisa que a gente tem que, né, deixar claro, né, para os ouvintes, espírito nenhum tem poder de fazer mal para você, a menos que você deixe. Né? Ao invés de você tratar o seu obsessor, né, como seu inimigo, trate o seu obsessor como um espírito que gosta do mesmo que você gosta. Porque se ele consegue te atacar, se ele consegue te prejudicar, é porque você está alimentando ele, porque você tem dentro de você o combustível que ele precisa para atuar. A partir do momento em que você tomar a rédea da sua vida, que você começar a pensar antes de falar, porque tudo começa pelo pensamento. Depois as palavras
Aí vem as atitudes. Então, se você conseguir pensamento, palavra e atitude, você conseguir ter domínio sobre isso, já é um bom começo para que você comece a se libertar desses espíritos iguais a você, que gostam do mesmo que você. Né? O que você tem que fazer? Reforma íntima. Nós não vamos virar santo de uma hora para outra, não. A gente sabe que não consegue. Mas começa a se melhorar naquilo que você dá conta. Porque se você conseguir ir melhorando aos poucos, vai chegar um tempo em que aquele seu obsessor, ele não vai achar graça em você. Porque quando você não tiver o combustível que alimenta ele vai buscar esse alimento, esse combustível em outro, porque você já não serve mais para ele. É a mesma coisa. Você tem um carro velho. Se você ganha um carro novo, você vai encostar o carro velho e vai querer só o carro novo. É a mesma coisa. Então, comecem por esses 3. Pensamento, palavra e atitude. Porque o que atrai os bons e mesmo os maus, né? Não gosto de chamar de mal, não, porque muitas vezes são eles que nos levam para o caminho do bem, né? Pelo sofrimento, pela dor, porque nós ainda buscamos Eles são nossos professores. Nós buscamos dor e sofrimento. Então, meus irmãos, comecem por aí, né? Principalmente, vigia seus pensamentos, porque como a Frane falou aqui, ó, sintonia. Quando eu penso, já estou sintonizando. Paulo de Tarso falou que nós temos uma multidão de testemunhos, né? de testemunhos à nossa volta. As anteninhas estão aí, ó, captando. Opa, captei aqui, esse aqui me interessa. Tô lá. E o espírito, só pelo pensamento, só de pensar em você, ele já está do seu lado. E a gente tem que parar com essa mania que a gente tem. Tudo de ruim que nos acontece é obsessor. Nunca é eu. Eu sou obsessor de mim mesmo. Eu estou fazendo, eu estou procurando, eu estou buscando. Gente, vamos começar a pensar. Vamos parar de julgar a culpa, né? Só nos obsessores. Não. Você é obsessor de você mesmo, porque muitas vezes os seus atos, suas ações, seus pensamentos, tudo. Isso está desencadeando em você. Toda ação desencadeou a reação. Aí o que eu faço? Não, eu estou obsidiado. Ser obsessor, você é meu, não. É fácil jogar a culpa nos outros, né? Do que assumir a sua culpa. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. E a gente sabe que o obsessor, ele é atraído, né? Uhum. Ele é atraído. E eu estava procurando uma pergunta que eu falhou o número, que Kardec pergunta se tem como afastar dos obsessores. Ele fala que tem. É você fazer diferente, né? Fazer as coisas diferentes. Mas ele vai desligar, ele cita no final dessa resposta, e fala o seguinte: o obsessor fica igual um gato. Ele vai afastar, né? A espreita, né? Espreita, esperando o momento certo de voltar. Esperando você vacilar. De novo, E porque nós temos esses momentos de vacilo, né? Nós temos os momentos de dificuldade. A gente tem os momentos que a gente pensa: eu ia tão bem, como é que eu caí nessa de novo? Não é ficar se lamentando, é levantar, sacudir a poeira volta e retomar o caminho e acabou. E seguir em frente, né? Obsessão é basicamente isso. E os vícios? Nós temos os vícios que, até historicamente, né, eles são tratados, um tipo de vício, eles são tratados piores do que outros. Tem os vícios físicos, né, no campo físico, e os vícios morais, que um acaba sendo consequência do outro. Por exemplo, o que chama muito mais a atenção da gente? Uma pessoa fofoqueira ou um usuário de droga? Usuário de droga. Mas qual que é o pior que o moral? É o fofoqueiro. Porque o processo de fazer fofoca é um vício moral. Que vai abranger com muitas pessoas, né? Vai virar um dominó. Né? Um dominó. O que a gente tem que trabalhar? É lógico, né, gente, que o vício físico ele é extremamente sério. A gente vê que as drogas, de um modo geral, lícita ou ilícita, está em toda parte. Nós preocupamos muito mais com o vício físico. Isso eu estava comentando um dia, né, Jorge, com você. A gente fica ouvindo palestrantes, eles falam pouquíssimo do vício moral, mas ataca sempre o vício físico. Sim. Ataca como se esse aí fosse o pior de... Não, eu nunca achei isso. O pior para mim de todos é o vício moral.
Porque esse, meu querido, é esse que faz os obsessores estar bem coladinhos na gente. É exatamente, o vício físico, ele traz um impacto momentâneo, físico, né? Mas o vício moral, e se a gente não tomar cuidado, ele vai tomando conta e crescendo cada vez mais em nós, né? E é interessante que o vício físico, ele veio de um problema moral. Ele veio de um problema moral. A falta de... É o vazio que a pessoa sente, a necessidade de prazer. Sim. Se a gente fizer uma retrospectiva na própria igreja, né, católica, a questão do céu, o inferno e o paraíso, os resquícios que tem da Divina Comédia, do Dante Alighieri, os 7 pecados capitais, né? De onde vêm os 7 pecados capitais? Vícios morais, avareza, luxúria, vícios morais. E que hoje a gente sabe o quão esses vícios fazem mal para a gente. A gente sabe que aquilo é o desejo central da gente. Você consegue perceber nas pessoas, muitas pessoas, isso é claro. O desejo moral por poder, por exemplo, o obsessor dele está ligado àquilo ali. E ele vai abrir os caminhos. Na década de 80 para 90, tinha uma frase muito interessante: quando você quer alguma coisa, o universo conspira a seu favor. Isso era muito comum nos livros de autoajuda. Só que o universo conspira ao seu favor, não é só para o bem, não. É para o mal também. Quando você tem esse desejo central voltado para o mal, essa energia toda, personificada em espíritos diversos, eles vão te auxiliar a levar avante aquele desejo central. Então o vício moral, ele é muito mais corrosivo para a alma, porque o vício físico, de uma maneira ou de outra, você vai acabar resolvendo. Numa reencarnação e outra você vai acabar mas é a questão moral. Se você não resolver, esse vício físico, ele vai continuar. A questão do vício nada mais é do que esse afastamento. Enquanto a gente não conhecer, não é conhecer academicamente falando, né? É conhecer dentro de nós que o vício nada mais é uma deficiência na nossa percepção da lei divina, ele vai continuar. E tem um negócio interessante, essa questão dos vícios físicos, né? Também são compartilhados, né? Eu tenho aquele espírito que aproxima de mim pelo copo de cerveja, né? Tem um livro muito interessante, Amor e Sexo, Sexo e Destino. Sexo e Destino. Ele fala com a gente essa questão da bebida, que você não bebe sozinho, você tem espírito ali que ele não consegue tomar um gole junto com você, mas ele capta aquela sensação e prazerosa por viciado em álcool ou qualquer outra substância. Então nada mais é esses vícios do que uma somatização das questões morais que ainda a gente carrega dentro de nós. E um caso sério do vício, que ele leva a coisas piores, né? Que vai chegar um momento, não é só a bebida, ou o cigarro, ou a cocaína, mas qualquer outro vício físico, ele é insustentável. Ele sempre, quando você não está se satisfazendo com aquele vício, ele vai provocando vazio e cada vez mais você vai buscar saciar aquela vontade através da manutenção daquele vício. Então é um problema moral. Sim. Por que essas entidades... Não é social, não. E parte de cada um de nós e que faz essa psicosfera que a gente conhece hoje, né? E passa do vazio de cada um, buscando a autossatisfação e até a própria felicidade em cima desses vícios, né? Em cima dos vícios. E é uma felicidade momentânea. E aquela felicidade que você satisfaz, imediatamente cai no vazio e vira um ciclo, né? E vira um ciclo. E se não for junto com uma ajuda espiritual, é muito difícil. É muito difícil sair de um vício físico. O tanto quanto, e até mais, né? O vício moral. Que também acaba sendo uma coisa
melhor aceita pela sociedade. É isso que eu estava pensando aqui. Nós temos aí profissões quase que institucionalizadas de fazer fofoca. Sim. Tá acabando. Meus amigos, nós chegamos ao final do programa, né? Agradecer ao Afrânio aqui pelos esclarecimentos, a Ana, a participação também. E vamos, né, fazer aquilo que eu falei. Vigiar pensamentos, palavras e ações. Uma boa tarde para todos. Obrigado pela audiência. E fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.